Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria que estamos juntos. Alegre-se. Mais um dia o Senhor deu a mim e a ti. E louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero hoje não começar Apocalipse capítulo 12, mas aprofundar um tema que nós tratamos em Apocalipse 11, que é a questão do terceiro templo. Quantas dúvidas surgiram e quantos irmãos me mandaram perguntas. Primeiro, para saber quais são os dados históricos mais atualizados sobre o terceiro templo. E em segundo, eu vi que algumas perguntas feitas de alguns irmãos confundiram um pouquinho o primeiro e o segundo templos. Amém? Então o que vamos fazer? Vamos aproveitar esse lindo dia que o Senhor nos deu para trabalharmos sim com este maravilhoso assunto. O terceiro grande templo. Em primeiro lugar, vamos recordar a nossa linha de tempo, até para sabermos quando é que o terceiro templo será construído. Sabemos que Deus dividiu os tempos da seguinte forma. Primeiro, a era do Velho Testamento, onde, segundo Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Então é a era dos profetas e a mensagem de Deus sendo revelada aos pais, os patriarcas, os queridos reis, e todo este momento foi o Velho Testamento. Lhe chama a atenção porque aqui é que você tem exatamente a realidade do primeiro grande templo e do segundo grande templo. Sim, durante o Velho Testamento. Quando Jesus vem, Jesus nos traz, obviamente, a mensagem eterna, definitiva e última da parte de Deus. Por isso que Hebreus diz, nestes últimos dias, nos fala por intermédio de Jesus Cristo. E daí Jesus vem para nos trazer a última, completa e definitiva revelação e palavra de Deus. Na época de Cristo, você só tinha o segundo grande templo, porque o primeiro foi destruído por Nabucodonosor e o segundo foi construído antes de Cristo vir, na época de Neemias, Zorobabel, não é? E Jesus frequentou então o segundo grande templo, que foi reformado por Herodes o Grande. E sabemos que quando Jesus, antes de falecer, diz que o templo seria destruído, esta profecia se cumpre. E no ano 70 depois de Cristo, o que acontece? Na era da igreja, infelizmente, o general Tito cerca a cidade de Jerusalém e durante 3 anos a sitia. E, obviamente, o templo foi absolutamente destruído. Então, hoje, nós que vivemos nesse período vermelho aí, meu irmão, período da igreja, nós não temos um templo em Jerusalém. E, obviamente, o terceiro templo, então, será uma realidade, mas no momento que foi denominado de grande tribulação. Grande tribulação. Ele existirá neste período histórico, ele será profanado neste período histórico. Inclusive, um dos fatos que separa a primeira grande parte da tribulação da segunda grande parte da tribulação é a profanação do templo. E aí, obviamente, depois que a grande tribulação terminar, Jesus desce com todos nós e aí vem o reino milenal. Então, se você parar e pensar na grande tribulação, o que estamos vendo hoje, que é o terceiro templo, ele é uma realidade aqui,
nesse período de 3 anos e meio. Inclusive, ele só será objeto de construção depois que o anticristo conseguir fazer o tratado de paz envolvendo Israel, envolvendo árabes, envolvendo as nações, e aí com muita tranquilidade o terceiro templo será construído. E graças a Deus, quando nós ficarmos sabendo que tudo isso está começando, Jesus volta e arrebata a gente, e a gente é recebido por Cristo nos ares. Então, pessoalmente, eu não sei se nós veremos o início da construção deste templo, este terceiro templo. Eu, Gedeon Júnior, creio perfeitamente que antes de construir esse templo é necessário um grande acordo de paz. E o grande acordo de paz vai ser feito pelo anticristo. E exatamente nesse momento, quando vem o grande acordo de paz, a igreja é arrebatada. Arrebatada. E aí é óbvio, o anticristo simplesmente enganará a todos, por isso que ele se passa na função de Cristo, e no meio da grande tribulação, segundo Daniel, ele vai quebrar o acordo de paz, e aí ele ataca o templo, ele requer adoração no templo, nós veremos tudo isso, e ele ataca os judeus, e aí quando os judeus estão isolados, quase para morrer, Jesus desce e na grande batalha do Armagedon, Jesus livra o seu povo, o povo judeu. Então veja que o templo, ele tem uma relação muito direta exatamente com este momento da grande tribulação, porque se você olhar para cá, a grande tribulação é esse período de 7 anos que falou Daniel. 7 anos que falou Daniel. E ele disse que 70 semanas estavam determinadas sobre o teu povo, ó Daniel, e que até o ungido ser retirado passariam 69 semanas. E aí viria o príncipe de um povo, e esse príncipe desse povo destruiria a cidade e assolações seriam determinadas sobre a cidade, até que se fizesse o tratado de paz. Então, com o tratado de paz começa esses 3 primeiros anos da tribulação. E o que eu acho interessante é a segunda grande parte da tribulação é exatamente a interrupção do tratado de paz descrito em Daniel. Porque Daniel, capítulo 9, chega ao ponto de dizer com tanta precisão, que a profecia diz exatamente neste sentido, que no meio da semana ele violaria o tratado de paz e simplesmente ele, o devasso assolador, ele simplesmente iria profanar o templo, entrando nele e requerendo adoração. E é isso que nós vamos ver nos nossos próximos encontros. Então, o Templo de Jerusalém ele está muito ligado às profecias da grande tribulação. E é exatamente o Tratado de Paz que antecipa e antecede o momento inicial da grande tribulação, e a construção desse templo é a consequência imediata, e depois a violação, a profanação do templo pelo anticristo é que acaba com essa paz entre o anticristo e Israel, e aí começa a segunda grande parte da semana, os 3 dias e meio, os 3 anos e meio, né? Da nossa querida grande tribulação. E é exatamente nesse momento que cai
as 7 taças da ira de Cristo. Se lembra do áudio de ontem? Que tremendo, né? Que tremendo. Vamos então agora, por gentileza, um pouquinho para a palavra de Deus, para que você se recorde. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão na cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Então veja aqui em Apocalipse 11, 1 e 2, você vê perfeitamente Deus dizendo sobre a realidade de um terceiro templo. Vamos juntos. Então não há dúvida de que haverá um novo templo durante a grande tribulação. E isso, obviamente, nos faz lembrar que esse será o terceiro templo. Então, irmãos que confundiram um pouquinho as informações, este aqui, que foi o grande templo de Salomão, essa coisa linda, que Davi queria simplesmente erguer, mas não pôde, e aqui está o templo, aqui a pia, né, de água ali, o altar do sacrifício, o tanto de gente envolvido aqui, essa coisa linda e maravilhosa. E, meu amado irmão, isso foi destruído quando os babilônicos vieram, Nabucodonosor, e em 586, alguns dizem 587, simplesmente destruíram Jerusalém. 3 anos de campanha, 3 sitiamentos, e destruíram Jerusalém e levaram o povo cativo para a Babilônia. Então, esse templo suntuoso e maravilhoso, que creem estar mais ou menos nessa escala, isso tudo aqui, da época do grande Salomão, isso tudo foi aniquilado, foi arrebentado, não sobrou nada, porque os caldeus, normalmente, os babilônicos, Nabucodonosor, ao invadir a cidade, simplesmente eles levavam tudo e absolutamente tudo que era de mais importante. Daí levaram Daniel, seus companheiros, e levaram os utensílios do templo, os vasos sagrados, tudo que era importante, e normalmente eles destruíam, incendiando a cidade. Você pode ver isso mais ou menos nesses slides que estamos te passando. Portanto, não tire o olho do seu smartphone, tá bom? Do seu tablet ou do seu computador. Agora, olhe que interessante. Quando o povo chega em Babilônia, a visão que eles têm é mais ou menos como essa. Uma cidade lindíssima, com esses pórticos aqui azuis, de leões desenhados. E eu posso lhe dizer que a visão era essa, porque na Alemanha, irmãos, na Alemanha você tem no Museu da Alemanha exatamente a reconstrução deste pórtico central. E é fantástico, irmãos. Creia, é fantástico. É mais ou menos isso que está aqui. E o povo chega como escravos, outros ali felizes, que têm escravos novos e etc. Mas da mesma forma como entraram, Deus, o Senhor poderoso, 70 anos depois, os tirou do cativeiro. 70 anos depois, os tirou do cativeiro. Então, aqui você tem uma imagem do povo voltando para Israel, e quando você pensa neste retorno, você vê que Deus usou estes 4 grandes reis. O primeiro rei foi o rei Ciro, né? Ele não era um rei babilônico, ele já era um rei persa, não é? E ele conquistou a Babilônia,
E Ciro, ele foi o homem usado por Deus para começar a mandar de volta todos os nossos queridos irmãos do Velho Testamento. A segunda grande leva vem com Dario, ok? Com Dario. E aí, obviamente, Assuero, que foi o marido de Esther, evitou uma matança muito grande. A terceira grande leva retorna ali da grande Babilônia, que agora está na mão dos medo-persas, por Artaxerxes. E este aqui foi o que assinou o grande decreto para que o povo de Deus retornasse. E aí o povo de Deus retorna em 3 grandes levas. O primeiro grupo retorna com o grande Zorobabel, um dos descendentes de Davi, e ele volta com mais ou menos 50 mil pessoas, é o que está em Esdras capítulo 2. Anos depois vem o segundo grande grupo, né, liberado pelo segundo grande imperador, e aí volta para a cidade Esdras, ok? E anos depois retorna para a cidade o grande Neemias. E aí o último grupo vem e eles retornam em 3 grandes momentos. Reconstroem a cidade, uma dificuldade, tá vendo aí? Se lembra de Sambalate, Gesem, todo mundo gozando e dizendo: vocês não vão levantar templo, não vão levantar muros, uma raposa vai humilhar vocês derrubando o muro, mas eles confiam. E aqui está o segundo grande templo. É lógico que o segundo grande templo, em relação ao primeiro, era assim pífio, né? Era assim de uma segunda qualidade, não se tinha o mesmo poder, o mesmo dinheiro, o mesmo tempo, os mesmos arquitetos do primeiro templo da época de Salomão, né? Mas a palavra de Deus disse, prometendo que a glória do segundo templo seria maior que o do primeiro. Eita, pastor, então o primeiro e o segundo templo foram construídos, destruídos e construídos na época do Velho Testamento, e isso antes de Cristo vir. Aqui, esse segundo templo foi construído por Zorobabel. Aí Esdras vem e ajuda a terminar, e Esdras faz toda aquela limpeza espiritual no povo, e Neemias, quando vem, constrói os muros da cidade e restabelece a cidade administrativamente. Jerusalém volta a existir, porque passou a ter religião, política e administração funcionando. E quando Deus disse que a glória do segundo templo seria realmente maior que o do primeiro, o Senhor estava falando também de uma intervenção direta muito interessante no tocante ao nosso grande rei Herodes. Porque olha o que Herodes fez. Herodes simplesmente pegou um monte completo, porque antes de Herodes era só isso aqui, o altar, as pias, não deu para fazer coisa muito boa. E Herodes, né, agora já estamos no Império Romano, já não são os medo-persas que dominam, já tinha passado os gregos e agora vem os romanos ao poder. E Herodes, ele pegou um monte todinho. Você se lembra que o templo está no Monte Moriá e Herodes fez isso aqui, ó, que coisa maravilhosa. Herodes construiu todo um conjunto arquitetônico extraordinário para o Templo de Jerusalém, usando todo o monte. E aí eu te indico vídeos que nós gravamos na quarta-feira nos estudos bíblicos, já tem mais ou menos uns 5, 6 meses, sobre esse segundo grande templo e todo o trabalho de Herodes. Ele
cava aqui para baixo, ele faz toda uma estrutura arquitetônica e com fundamentos extraordinários. E Herodes faz esse grande templo aqui para dar uma acalmada, né, nos judeus, porque Herodes era muito inteligente. E esse segundo templo, reformado por Herodes, ficou uma coisa fantástica. Você tinha o pátio dos gentios, você tinha a parte interna, a parte externa, os pórticos de Salomão. Era algo extraordinário, né? Pra você ter uma ideia, ó, ele usou todo o Monte Moriá. Tá aqui, porque aqui embaixo está a cidade. Pra você ter uma ideia da dimensão, vou pegar só isso aqui, ó. Só isso aqui, que é uma das entradas, chamada de entrada do Arco de Wilson. E olha o tamanho disso. Olha, fora as outras entradas. Olha o tamanho, a dimensão disso. Era uma coisa espetacular. Uma coisa espetacular. E agora só a parte do templo, não indo para o restante, ó, ele aumentou, ele criou os 4 grandes pontos aqui, ele deixou cada vez mais lindo. O templo brilhava porque era ouro puro. Quando o sol batia, aqui os pórticos de Salomão, ficava uma coisa maravilhosa. Fora o interior do templo, que era espetacular. Era coisa mais ou menos assim, coisa de cinema, irmãos. Maravilhoso. E aqui o Santo dos Santos. E o que nós achamos interessante é que Jesus, vendo tudo isso, lá em Mateus 24, 25, 26, Jesus senta e diz, ó, gente, não se encanta muito não, porque não vai ficar pedra sobre pedra. E realmente aconteceu. No ano 66 a 70, o general Tito cercou a cidade porque os judeus não queriam pagar o acréscimo de imposto que eles estavam cobrando. E olha, não deu outra. O que aconteceu foi isso. Invasão de tropas romanas, legiões romanas, destruição completa da cidade. Não ficou pedra sobre pedra, né? E é o que sobrou do tempo, foi isso aqui, como nós já vimos. E aquela época, aquele épico quadro de tocando fogo no templo e levando a menorá. Isso é tão real que exatamente aqui no Arco de Tito, você tem em Roma este grande monumento dedicado a Tito pela vitória. E você tem aqui o povo romano saúda Tito, e filho do divino Vespasiano, pela vitória imensa. E você tem exatamente bem aqui na parte interior, você tem esta imagem dos romanos levando a menorá, né? E todas as riquezas, irmãos, segundo os historiadores, foi tanto ouro, que eles sustentaram por muito tempo, mas muito tempo mesmo, o Império Romano com todas as suas extravagâncias. Mas o importante é saber que, no ano 70, então, a cidade é destruída e destruído é o templo. Templo completamente destruído. Um judeu chamado Bar Korba, ele se levanta em 135, né, contra os romanos, e ele consegue aí 3 anos de independência. E aí os romanos viram, olha, realmente não dá para deixar ter judeu lá dentro daquela cidade, destrói de novo Jerusalém, chutam os judeus, mas tira tudo que é judeu de Jerusalém e ainda mudam a cidade, o nome da cidade, para Aelia Capitolina. E reconstrói Jerusalém dando feições romanas. Isso aconteceu em 135.
Então, quer dizer, no ano 70, o imperador destrói a cidade, filho do imperador. 50 anos depois, simplesmente, 50, 55 anos depois, né? 70 para 130, não. Aí 70 dá 60 anos. 60, 65 anos depois, um judeu maluco se revolta e consegue a independência. Mas aí vieram os romanos, aniquilaram tudinho, ainda mudaram o nome de Jerusalém e botaram feições romanas na cidade. Muito bem. E o domínio romano vai durante muito tempo, até que chega o imperador Constantino, e o imperador Constantino traz, entre aspas, Jerusalém de volta para o mapa, e ali constrói basílicas, igrejas. A mãe dele influenciava ele de forma muito grande a construir muitas igrejas cristãs. E no ano 634, os muçulmanos, naquele avanço do Império Otomano, né? O califa Omar, em 684, conquista Jerusalém. E simplesmente para comemorar a conquista, durante o reinado de Abdel Emeik, eles constroem exatamente no lugar onde estava o templo, no Monte Moriá, eles constroem uma grande igreja entre aspas, muçulmana, tá? Estou falando de igreja muçulmana, mas ali é uma mesquita. A mesquita de Omar, em 691, que tem o tal Domo da Rocha. Já já a gente vai ver o que é o Domo da Rocha. Então veja que, se você parar e pensar, você tem exatamente esse fenômeno aqui. Depois que os muçulmanos tomaram o controle de Jerusalém, em 687, eles fizeram questão de impor sua cultura e construir uma mesquita. E em 685, o templo já era destruído, o segundo templo, o de Herodes, o que Herodes tinha melhorado, e eles colocaram o Domo da Rocha. O que eu acho interessante é exatamente isso. Ó. Jerusalém hoje é isso aqui, e lá no Monte Moriá você encontra hoje o Domo da Rocha. Desde essa época, o Domo da Rocha está lá. Tá? Aqui está o Domo da Rocha. O de vermelho é o Monte Moriá e ali o Domo da Rocha. Aqui está uma foto atualizada, pode olhar. Se você for hoje a Jerusalém, você encontrará lá o Domo da Rocha. E essa estrutura arquitetônica extraordinária. E aqui está uma foto de frente, né? E aqui dentro. Ué, pastor, mas é uma rocha aqui dentro? Sim, é uma rocha. Eles acreditam que daqui é que simplesmente o maior de todos os profetas sobe voando, num jumentinho, ele sobe voando até os céus e se encontra com Alá e recebe ordens de Alá para trazer o islamismo para o mundo. Adivinha quem é este grande profeta que subiu dessa rocha, segundo eles, e se encontrou com Alá lá no céu e voltou para implantar o islamismo no mundo inteiro? Sim, Maomé, né? Maomé. Então, isso aqui é mais do que sagrado para eles, né? É uma estrutura lindíssima. Você nem imagina o tanto de riqueza que é tudo isso aqui dentro. Olha, isso aqui é ouro puro. É extraordinário, irmãos. E aí a pergunta é, mas pastor, se hoje lá tem o Domo da Rocha, como é que vai ter no futuro
um templo lá. Bem, para você que não sabe, em Israel hoje funciona o que nós chamamos de Instituto do Templo. O que é o Instituto do Templo? É um centro de pesquisas pagos pelo Estado de Israel para reconstruírem tudo que é necessário para o funcionamento do terceiro templo que será construído. Peraí, pastor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Israel tem um instituto só para produzir tudo que existia no templo com a finalidade futura de, no momento certo, o templo ser reconstruído? Sim, parabéns, é isso mesmo. E a isso nós damos o nome de Instituto do Templo. Então o objetivo é exatamente cumprir Êxodo 25:8. O trabalho é reconstruir o santuário, porque eles creem que Deus habita em templos feitos por mãos humanas e eles querem reconstruir o templo, voltar toda a tradição judaica para receber o Messias. Eles esperam receber o Messias. Então, o esforço do Instituto é preparar o templo no lugar certo, tendo todos os ritos certos para receber o Messias. Então, o Instituto do Templo ele vai ter departamentos de pesquisa, e o que eu acho interessante é que esses departamentos de pesquisa têm os melhores especialistas do mundo em tudo. Para quê? Para, com base na leitura de Êxodo e Levítico, preparar tudo o que é necessário para existir dentro do templo. Tá falando sério, pastor? Sim. Se dentro do templo tinha um altar, eles vão preparar o altar. Se dentro do templo tinha a menorá, eles vão preparar a menorá. Se dentro do templo tinha bacias, eles vão preparar as bacias. A mesa dos pães de propiciação, eles vão preparar. Quem trabalhava no templo? Sacerdotes. Eles vão atrás de linhagem para pegar sacerdotes, treiná-los para quando só erguerem o templo, imediatamente está tudo funcionando. E o que mostra como resultado? Bem, eles simplesmente já fizeram todos os instrumentos que tem que estar dentro do templo. Menorá, o peitoral do sacerdote, a roupa do sacerdote, roupa dos levitas, as harpas, todas as bacias, absolutamente tudo. Eles só não têm a Arca da Aliança porque ela se encontra, entre aspas, perdida. Muitos dizem que já encontraram. Não temos certeza que ela está escondida esperando só a construção do terceiro templo. E o que eu acho interessante é que com os padrões tecnológicos e os recursos tecnológicos que eles têm, eles conseguiram reproduzir com exatidão tudo que é exigido para ter dentro do templo. O único problema é a localização do templo, né? A localização exata, porque se realmente um lugar que o templo tem que funcionar for onde estiver aquela mesquita, aí é praticamente a Terceira Guerra Mundial. E aí a importância do anticristo, fazendo um tratado de paz, viabilizando que os israelitas tenham, inclusive, o seu templo por lá. Olha que interessante. Para você que não sabe, olha a data desse anúncio, dia 2/10/2018, saiu o seguinte anúncio. Sacerdotes do templo retomam a cerimônia que não ocorria há mais de 2 anos. O que significa isso? Significa que
já foram atrás de genealogia, já pegaram gente da linhagem de Arão, modernos judeus de hoje, da linhagem de Arão, e já estão treinando os sacerdotes para o trabalho levítico no terceiro templo. Sério, irmãos, sério. E esses sacerdotes aqui, segundo a notícia, simplesmente já começaram a tomar e retomar tradições multimilenares dos judeus na época do Êxodo, do Levítico, do Números, do Deuteronômio, até da época de Cristo. Por exemplo, aqui eles fizeram a festa das trombetas e já tem até sumo sacerdote, já está tudo preparado, todos os eventos. E o mais importante, a questão da novilha vermelha já é literalmente uma realidade no meio deles. Por quê? Por uma razão simples. Deus, quando mandou que iniciasse o funcionamento do templo, ele determinou que se matasse uma novilha vermelha perfeita, simbolismo de Cristo. E a grande questão é o seguinte: quando os romanos invadiram, acabou o templo, acabou tudo, acabou a espécie de novilhas vermelhas. Você acredita que eles trabalharam geneticamente para produzir a novilha vermelha? Tá aqui já. E essa já deu cria, já deu cria. Eles têm a novilha vermelha, porque para iniciar o trabalho do templo é necessário aspergir aqui, o sangue de uma novilha vermelha, como está no Velho Testamento. E isso foi noticiado em 13/10/2018. Sabe, irmãos, está muito perto, muito perto. Aqui eu coloco que o livro de Números é que fala da questão da novilha vermelha, né? Números 19, versículo 2, depois você leia. E lendo recentemente esse, que é um dos melhores livros sobre o Apocalipse, recomendo os irmãos comprarem. Guia Fácil para Entender o Apocalipse, é maravilhoso esse livro, maravilhoso. E olha que interessante quando eles falam deste ponto aqui, vou destacar para os irmãos, aqui, e aqui está dito que depois que a novilha vermelha passou a ser produzida em rebanho, a importância dessa novilha vermelha é tão grande porque sem o sacrifício dela e a aspersão do sangue dela não se começa nenhum trabalho no templo. Aqui a notícia está dizendo, irmãos, pode ler no livro, a página está aí direitinho aí embaixo. A notícia está dizendo que o rebanho de novilhas vermelhas é guardado pelo exército israelense, e quem fica lá para que ninguém pegue essas novilhas é gente com metralhadora. Irmãos, estou falando sério, está muito perto a volta de Cristo. E isso é um sinal, porque primeiro Daniel tinha dito que o templo ia ser reconstruído. Tanto ia ser reconstruído que no período da grande tribulação, o assolador, o anticristo, ia profanar o templo. Depois Jesus diz que sim, o que Daniel falou é verdade, tanto é que ele ratifica o que Daniel falou, dizendo da construção do terceiro templo e do assolador. E Paulo, para terminar o assunto, ratifica tudo isso. Então, não tenha dúvidas, o terceiro templo será literalmente construído. Paulo ratifica a informação do anticristo e do terceiro templo em Tessalonicenses.
Agora vamos para o final, a questão da localização. Aqui você tem uma foto hoje bem moderna do nosso querido Monte Moriá. E aí está, obviamente, o Domo da Rocha, né? A construção dos islâmicos. O Domo da Rocha está aí. É a posição tradicional. A grande questão é a seguinte: onde é que vamos construir o terceiro templo? Se for aqui, é a Terceira Guerra Mundial. Você sabe disso. Tá? Islâmico não vai permitir. E aí, novos estudos dizem que não tem problema o Domo da Rocha continuar ali, porque, na verdade, a posição correta é um pouco mais a norte, aonde aqui no mapa fala do C. Olhe para o mapa. A posição correta seria aqui, do templo. E ainda tem estudiosos que dizem que não é ao norte, é mais ao sul, e aí a posição correta do templo seria aqui. E está prevalecendo essa última posição no meio dos estudiosos, e eu creio que é esta que deve prevalecer, porque o anticristo vai sim fazer um tratado de paz envolvendo a questão do templo e a construção do templo. E o templo só será construído em razão do anticristo conseguir isso. Tanto é que uma imagem futura, não se assustem, seria assim, ó. O templo aqui à direita e o Domo da Rocha à esquerda. E isso só quem vai conseguir é o anticristo. Irmãos, então creiam, estas são as últimas informações sobre o terceiro templo e Jesus está voltando. Está voltando mesmo. Deus abençoe a todos. Bom final de semana e que o Senhor esteja convosco. Na segunda-feira nós voltamos com o capítulo 12 de Daniel e eu te espero de novo. A paz do Senhor.